É a necessidade do próximo que deve nortear as nossas atitudes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes o nosso fervor religioso, nos momentos de oração e celebrações, nos torna um pouco cegos para algumas realidades bem gritantes que estão muito perto de nós. Foi o que aconteceu aqui, no episódio narrado no Evangelho de hoje. Existia um homem com a mão seca no meio da sinagoga, mas as pessoas só se dão conta quando a bendita regra da observância do sábado é quebrada por Jesus. A atenção não se volta para a necessidade daquele homem. A atenção se volta quanto à regra que foi quebrada. Aí sim todos se dão conta de que existe um homem ali, de mão seca, necessitando da graça de Deus. Mas Jesus é um mestre de pastoral. Ele coloca aquele homem no centro, ou seja, no centro não para expor o seu limite, e sim para recuperar a sua dignidade. Quantos irmãos nossos celebram a Eucaristia lá no fundo da igreja, atrás das pilastras, ou nem vão às nossas celebrações porque se sentem excluídos, sentem-se menos, sentem-se desvalorizados, ou então estão envergonhados por causa de alguma situação. E muitas vezes não é por desleixo ou descumprimento do preceito, mas porque não foram acolhidas com respeito e caridade das suas fragilidades. Se a nossa vida espiritual não nos faz mais atentos às necessidades dos outros, é um ponto a ser questionado na nossa espiritualidade. Aquele homem estava no canto, estava afastado, e Jesus o traz para o centro. Jesus percebeu que havia ali na sinagoga um homem de mão seca, mas vários outros de coração seco. Jesus precisava curar a mão daquele homem, mas também curar a forma doentia com que os outros guardavam o sábado. Tinham uma mão seca, mas tinha muitos corações secos, que prestavam o culto só da boca para fora, e não eram minimamente atentos às necessidades das pessoas. E aquela não era uma sinagoga que comportava 10, 15 mil pessoas. Por certo, era uma sinagoga pequena. Na sinagoga há uma realidade bem restrita, bem comunitária. Então faltava mesmo a atenção, a necessidade daquele homem. Muitas vezes somos assim. Perdemos-nos em nossos grupos, na quantidade de pessoas, e o pastoreio fica descuidado. Queremos trazer as pessoas e não tomamos conta delas. O que importa é a quantidade. Se a nossa vida espiritual não nos faz mais atentos às necessidades dos outros, é um ponto a ser questionado na nossa espiritualidade. Se nós dizemos que amamos a Deus e prestamos culto a Ele, temos de ser sensíveis às necessidades dos outros. Santa Dulce dos Pobres fez do galinheiro do convento um abrigo para os famintos e moradores de rua. Uma mulher profundamente mística e profundamente sensível ao sofrimento do próximo. A obra de Irmã Dulce cresceu, expandiu-se. Hoje, em Salvador, é uma obra belíssima que atende a muitas pessoas, porque ela foi uma mulher muito íntima de Deus.
mas também muito atenta às necessidades do outro. Que a palavra de Deus possa converter os nossos corações e assim nos tornarmos mais atentos às necessidades do nosso irmão. No dia de ontem, eu experienciei um exemplo prático desta passagem do Evangelho que se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Eu tinha ido deixar a minha avó doente no hospital para passar por um procedimento médico. E eu estava aguardando que ela fosse liberada para então poder ir à missa das 18h30. Ocorreu que o procedimento se estendeu mais do que o esperado. E a hora da missa se aproximava. E então eu pensava comigo, será que vai dar tempo de eu buscar a minha avó, trazê-la para casa e então, depois de ter tempo de me preparar e ir à missa? Eu já cogitava duas opções. A primeira era que não daria tempo e eu perderia a missa para então esperar por minha avó. A segunda seria que eu priorizaria a missa e mesmo que minha avó recebesse alta e fosse liberada nesse meio tempo, ela esperaria junto às minhas tias até que eu retornasse da missa para ir buscá-las no hospital. De sorte que minha mãe e minha esposa já me haviam aberto os olhos, a minha consciência, para o fato de que se eu precisasse não ir à missa do domingo, pelo motivo de ter que ir buscar a minha avó e estar de sobreaviso para pegá-la no hospital e trazê-la para casa, não seria pecado. O Senhor entenderia e eu estaria perdoado. Então eu já havia me convencido de que iria optar por esperar pela liberação da minha avó no hospital. Se desse tempo, assistiria à missa, participaria da missa. Se não, pediria perdão a Deus e tenho certeza de que estaria perdoado. Eis então que às vésperas do início da missa, exatamente às 15 para as 18 horas, minha avó foi liberada. Então, fui, peguei ela no hospital, trouxe para casa e ainda tive tempo de tomar meu banho e me preparar para ir para a missa. Participei da missa, rezei por sua saúde, comunguei por sua saúde, retornei para casa e pude fazer as duas coisas. Cumpri a minha obrigação de cristão, a minha obrigação de neto para com a minha avó doente de Alzheimer, com outros problemas de saúde, e também não deixei de cumprir ao preceito. Quando nós colocamos Deus na frente, quando nos deixamos nos orientar por Ele, Ele nos guia e nos orienta da melhor forma e tudo dá certo em nossas vidas. Que cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, possa sempre agir desta forma, colocando Deus e o irmão e o próximo em primeiro lugar, e assim poderemos cumprir os preceitos e também cumprir principalmente a nossa obrigação de cristãos. Peçamos que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.